Bom, galera, vamos trocar mais uma ideia aqui, falando do portal e de algumas coisas que a energia traz para você nesse sentido. É legal você saber mudar a sua frequência energética, mas e quando você não consegue controlar isso? É legal? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Talvez seja interessante para você ficar até o final. Uma das coisas que eu quero comentar aqui com vocês é que, por exemplo, quando meu pai foi ser internado no final de semana passado, eu visualizava o que ia acontecer antes. Então, quando a minha mãe me ligou e falou que meu pai estava passando mal, eu falei: chama a ambulância e vai para o UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento, e ele já vai ser atendido mais rápido. E isso já estava na minha cabeça. E ele chegou lá e foi atendido rapidão. Eu cheguei e ele já estava sendo medicado. E aí, sempre eu visualizava o que estava para acontecer. Ah, vai fazer um exame. Eu já visualizava o resultado do exame. Ah, vai, o pessoal. Eu via alguém passando com uma garrafa de café e eu ficava, podia trazer café para a gente. Aí a pessoa vinha, vocês aceitam café? Então era uma coisa muito maluca, cara, que acontecia. E eu fui gostando de brincar daquilo. Era muito legal, né? E era meio que uma brincadeira mesmo, um passatempo ali onde estava tudo um caos, mas que para mim estava tranquilo. E os resultados do meu pai foram saindo bem, a coisa foi desenrolando legal, tudo muito bom. E como eu falei, em rede pública, não era convênio, não era privado. Então era SUS, lotado, cheio de gente. E meu pai foi sendo atendido tranquilamente, as coisas foram desenrolando e o ambiente foi acalmando. Tava um caos. E aí começou a acalmar o ambiente. E começou a chegar uma pessoa e vir conversar comigo. Nossa, você é calmo, né? Não sei o quê. E tal. E a coisa foi mudando geral. A coisa mudou geral. E foi muito legal. Meu pai foi transferido para um outro hospital. E aí aconteceu a coisa fatídica. A minha frequência mudou. Eu fui influenciado por alguns acontecimentos e aí a minha frequência mudou. E quando a minha frequência mudou, cara, entupiu o banheiro, voltou fezes para dentro do quarto. Vocês não têm noção do que aconteceu. Até poder equilibrar de novo essa frequência. Então, o que que vocês veem disso? Essa capacidade da gente de emitir uma frequência que é ressonada, traga de volta, e de repente algo te desestabiliza, porque somos humanos, né? E as coisas acabam nos afetando de alguma forma. E como a Isa comentou há um tempo atrás, antes da gente começar a gravar, até que os testes acontecem, né? E o Marco também falou. O que que vocês acham disso? Então, Dilmar, você está falando aí, me lembra uma historinha, não sei se você conhece, eu vou contar rapidinho aqui. Isso é muito conhecido na galera que faz yoga, né? Nesse universo do yoga, das meditações. Tinha um cara que ele começou a caminhar numa cidadezinha, e ele andava, saiu para dar uma caminhada, Dilmar, e ele decidiu sair da cidade, ele ficou intertido com alguma coisa e começou a caminhar. Forrest Gump, né? Foi lá, tá, caminhando, caminhando, caminhando. E aí ele começou a ver que ele começou a entrar em um lugar que ele disse, meu Deus, que lugar é esse, cara? Que coisa linda, cara. Eu nunca tinha andado aqui, ó, para isso aqui. Aí vi uma árvore linda assim, sabe, na frente. E ele disse, nossa, eu tenho certeza que eu estou no paraíso, Diomar. E aí, Isa, ele começou a caminhar, tal, aí ele disse, eu vou, olha que árvore linda. Ele se chegou próximo dessa árvore e ele tinha uma grama, Dilmar, que parecia um tapete, aquele tapete assim que nem estádio de futebol tem essa grama, assim, sabe? Ele disse, nossa, aqui lembra, cara, e eu tô cansado, acho que eu caminhei demais, sabe? Acho que eu vou cochilar um pouco aqui. Aí ele deitou, que grama legal, tal, aí ele adormece, Dilmar. Aí ele
uma hora, 2 horas depois ele acorda, ele, cara. Aí ele vê, pô, ainda continuo nesse paraíso aqui, que coisa, não foi um sonho, que fantástico. Nossa, mas eu juro, velho, Deus deu agora, deu fome. Sabe, como eu queria aquela comida daquele jeito, sabe? Ele imaginou um monte de pratos de mar, aí o prato, quando ele olhou, tava do lado dele. Ele começou a comer. Cara, com muito, que fantástico. Quem tem fome não questiona, né, Dilmar? Aí tá lá. Aí ele disse: já pensou agora aquele vinho, aquele... Aí começou a imaginar um monte de bebida, tá me dando sede. Aí quando ele olha do lado, tá lá. O vinho, vários tipos de vinho. Ele começa a beber também, né? Quem tem sede não questiona, né? Ele tá lá comendo, bebendo e tal. Aí ele começou a ver, cara, que louco. Tudo que eu peço está acontecendo. Aqui deve ter fantasmas aqui. Aí começou a aparecer fantasma. Ele, nossa, eu acho que eles vão me torturar, cara. Aí eles começaram a torturar ele. Ele começou a gritar, acho que eu vou morrer. Morreu. Ué, Gilmar, ele estava embaixo de uma árvore chamada Árvore do Desejo, certo? O que ele pedia acontecia, uma velocidade muito rápida. Então foi tudo o desejo dele, Gilmar. Olha que louco isso. Aí hoje, né, devido... Aí eles contam assim, né, que desmatamento, essas coisas, você não encontra mais essas árvores por aí, Gilmar. Não tem mais. Só que essas árvores hoje se encontram, sabe aonde? No cérebro de cada pessoa, na tua mente, cara. Tem essa árvore do desejo aí. Entendeu, Gilmares? Você falou agora, eu vim da hora, cara. Você começou a contar. Percebeu que tinha árvore? Você está embaixo da árvore do desejo, Gilmar. O que você falava, desejo realizado. O que você falava estava acontecendo, percebeu? Então, todo mundo hoje, Dilmar, tem que ter muito cuidado. Aí bate com tudo que está na Bíblia, tudo que é aquela história. Cuidado com o poder né, do verbo, da palavra. Cuidado com. Exatamente, porque você está embaixo dessa árvore do desejo. Sabe? Então, melhora o vocabulário, melhora o seu. Sabe o que é que. Sai da frequência do negativo, entendeu? Entra no positivo, porque o tempo todo essa árvore está aqui te dizendo, ok, Dilmar. Se você falasse, poxa, meu pai vai piorar, ele piorava. Parece bizarro o que eu estou lhe dizendo nesse momento, né? Porque quem está dentro da Matrix vê a coisa muito utópica, né? Vê um bizarro mesmo. E não é, cara. Quando você começa a entrar nessa frequência, você começa a ver que você está embaixo mesmo. Eu sempre falo isso, Diomário, quando você está evoluindo de certa forma, você vai ficando mais. Como fosse assim, agora o teste é maior para ele. Manda agora. Outra pancada. E coisas que você pensava ia acontecer com um delay de uns 30 dias, 6 meses, você começa a ver que começa a acontecer hoje ou amanhã. Então, para pensar mais sobre isso. O que é que você tem a me dizer, Isa? De fato, os testes acontecem. E é interessante isso que você falou do delay, porque enquanto você não vai tomando consciência disso, é como se você andasse adormecido, digamos assim. Você não tem consciência de que a sua mente é aí a árvore do desejo. Você não tem consciência de que o que você pensa, deseja realizado. E de repente você percebe que na sua vida, mas parece que nada dá certo. Você verifica um monte de coisa no externo. Ah, não tá dando certo por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo. Porque você não tomou consciência de que se você tivesse verificado no interno, você tinha achado a resposta. É como se você caminhasse por muito tempo olhando, procurando, né? Por que que não dá certo? Não tá dando certo porque preciso sair dessa casa, vamos sair dessa cidade. Aí o problema vai junto. Por que será? Caminhou com você, o problema continua junto. Porque na realidade você não fez o caminho para dentro. Então, hoje, que depois que eu comecei a estudar e a gente vai vendo, a gente percebe esse delay diminuindo. E os testes vêm. Passei por uma situação muito semelhante à do Diomário final de semana.
eu acabei mexendo na minha frequência de uma forma que eu não queria e muito desapercebida, muito no inconsciente, mas eu percebi rapidamente, falei assim, eu sei o que eu fiz. Porque eu comecei a ficar muito mal, me senti muito mal, inclusive fisicamente, desanimada, e eu percebi que emocionalmente também não estava bem. Falei, eu sei o que que foi. Eu sabia onde é que estava, porque agora eu sei olhar. Falei, tá aqui, foi aqui. Então agora vamos consertar, mas como disse o Diomar, até você equilibrar a energia de novo, agora vamos equilibrar de novo, vamos voltar no eixo. Que frequência que eu estava, onde que eu quero ficar de novo, o que que faz sentido, o que que eu quero para mim, qual que é o meu desejo na realidade? Porque senão você fica embaixo da árvore aí, que nem o rapaz da sua história, Marcos. Ah, tem fantasma. Ah, vão me torturar. Ah, vou morrer. Ô, Isa, sabe uma coisa que até hoje, até a Catherine estava assistindo uma palestra do Hélio, e ele fala sobre o vaso chinês. E eu vi bem essa história acontecendo assim na prática, que a pessoa chega na casa dele, quebra um vaso chinês e aí fala o seguinte: ah, desculpa, ele, tudo bem, tá desculpado, R$ 50.000. Não, mas eu pedi desculpa, tudo bem, eu te desculpo, mas quem vai pagar o vaso? Então, assim, as pessoas têm uma certa dificuldade quanto a isso, porque depois que você criou esse desequilíbrio, essa disfunção da frequência, toda uma onda de consequências foi causada. Você pode até voltar, mas você não consegue desfazer. O vaso chinês continua quebrado. Então, o que foi causado e tem um preço. Você volta? Volta. Pode mudar tudo? Pode. A qualquer momento? Sim, a qualquer momento, desde que você é instantâneo, a ave dos desejos. Mas o vaso não se reconstrói. É um karma. Isso já ficou registrado, entende? Então, assim, essa expansão, por isso que eu gosto, né, daquela coisa que fala que do grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Para a gente trazer para a Bíblia, quem é muito é dado, muito é cobrado. A expansão da consciência, ela é fantástica, te traz poderes, né? Te traz novos horizontes, coisas extraordinárias, mas também traz um peso fantástico, porque é O, decisão sua. o Darwin, né, ele falava que a diferença da evolução do macaco para o homem é que a cauda caiu, entendeu, Tiamat? Uhum. Então, e eles falavam sobre, nessa história da árvore, Isa, sobre a mente do macaco, de macaco. Tem muita gente que tem mente de macaco. E uma mente mais evoluída que vai entender todo esse processo que eu estou dentro e que a árvore está aqui. Então, Tá indo. Wagner, qual é o arquétipo da águia, Wagner? Cadê o Wagner? Ah, Wagner, o Marcos. Nossa, mãe. até eu estava procurando isso. Vou te falar uma coisa, hein? O Wagner está presente nessa reunião. A onda do Wagner tá É, ele forte. está presente nessa reunião. Vai lá, Marcão, fala aí. Não, cara, arquétipo sobre informação, né? Que falta muita informação. É aquela história de Mário, você precisa estar informado sobre uma série de coisas, né? Para que você não caia em uma série de coisas, né? Por exemplo, o arquétipo é uma coisa importantíssima, né? É através de arquétipo que existe a ressonância harmônica do hélio. É através de não sei se você sabe disso. É através de arquétipos, cara, que tem mensagens subliminares, tá entendendo? Que os caras pagam bilhões para um cara fazer Coca-Cola, sei lá o quê, enfim, várias empresas aí fazem essas propagandas e tem a ver com essa história de arquétipos, entendeu? Então, até onde você conhece? Você chega na sala de um cara, onde você, do teu chefe, tá lá uma águia enorme lá e você começa a falar com ele, entendeu, Dilmar? Como se estivesse recebendo um Deus meio com medo dele e tal. No fundo, não é o cara, não é porque ele é teu chefe. É a águia que tá te causando aquilo em você, entendeu? Isso é muito louco.
E aí muita gente duvida disso, né? Como funcionário, começa a ter a águia. Isso é muito louco. No teu celular, e tu bota a águia. Aí teu chefe, sem querer, um dia ele pega essa águia no teu celular, Gilmar, e aí ele demite você, cara. No outro dia você tá na rua. Entendeu? Que louco. E o motivo não é que ele, talvez ele nem tinha um conhecimento sobre o arquétipo e tudo, entendeu? Mas isso vai fazer com que o cara vá lá e, como se fosse uma ameaça, entendeu? Esse cara vai querer o meu lugar, mas não é porque ele conhece de repente o que é a área, mas é o universo dos arquétipos, cara. Isso é muito profundo, entendeu? Então São, tem tudo. são significados que já estão impregnados, né, na gente, né? E isso, devido a algumas crenças, explicam que o DNA ancestral, né, que já traz alguns significados disso lá anteriormente. O que você acha, Isa? Eu comecei a ver a questão do arquétipo recentemente, bem mais recente que vocês. Vocês estão aí estudando os arquétipos há muito mais tempo do que eu. Mas eu tenho certeza que você foi ver por pessoas de muita competência. Sim, fui sim. E uma questão de arquétipo que eu comentei uma vez, quando eu comecei a estudar sobre isso, até comentei com o Marcos uma vez. A questão de arquétipo, símbolo, enfim. O Brasil, ele tem muito como símbolo do próprio É carioca, Brasil o Zé Carioca. O Zé Carioca. E jeitinho quem? brasileiro. Exato, é esse jeitinho brasileiro, é essa coisa que eu dou um jeito. É o malandro, é o Ah, que se isso dá aí. bem em tudo. Estados Unidos tem uma águia. É uma águia, exatamente. Estados Unidos é uma águia. Aí você vê a diferença de cultura, porque realmente existe isso. E as pessoas se orgulham desse jeitinho brasileiro. Essa coisa de eu dou um jeito, não pode, mas não pode, mas a gente dá um jeitinho, tal. Aí você olha para a situação atual. E eu não vou nem entrar em nada muito polêmico aqui, porque essa nem é muito minha, não é muito minha identidade fazer isso. Mas assim, olha para o estado atual. Quando eu vi isso, eu olhei, eu li sobre isso, até comentei com o Marcos, eu falei assim: olha o estado atual do país. Olha onde o jeitinho, o dar um jeitinho, o fazer uma coisinha, mas isso aqui não tem problema, o sempre infringindo uma coisinha ou outra, nos levou. Porque, querendo ou não, você tem uma nação inteira emanando isso. Você tem uma nação inteira vivendo nessa vibração. Você tem uma nação inteira. Aí você tem uma nação inteira agora que resolveu reclamar do quê? Do jeitinho brasileiro. Então muda a vibração. Porque o jeitinho brasileiro do outro te incomoda. Mas quando é você, dando um jeitinho aí, tudo bem? Aí você vê isso muito claro no dia a dia do brasileiro, sabe? O Zé Carioca tá muito presente, é um arquétipo mesmo, sabe? O cara reclama do presidente e o cara tá fazendo um gato na casa dele, tá entendendo? Então, assim, é como se fosse um povo corrupto cobrando de um. Cara, isso é muito louco, eu sinto muita falta disso aqui, sabe? Isso é terrível, sabe? É o jeitinho. Ó, Diomário, você vai entrar no cinema, tu tá com três filhos, um exemplo, né? Todos. Um 8 anos, outro 9 e outro 11, né? Um exemplo. E aí, 7 anos não paga. Aí tu vai lá e diz, ó, o menor, 7 anos, tá aqui, meu filho tem 7 anos. E eles estão escutando aqui, eles sabem que ele não tem 7. Aí tal, vocês entram, aí dá tudo bem, isso aqui não paga. Aí você entra e lá dentro, tu e a Kathleen, massa, ele entrou sem pagar, e 7 aninhos. Aí ele escutou aquilo. Você tá entendendo? Então aquilo ficou guardado nele. Então, quando ele cresce, cara, ele tá. Aquilo ali é como se fosse uma coisa boa. Olha, não é nem maldade, ó. Legal, entendeu? Então, esperto, fazer esperteza, enganação. Ah, legal. Então, isso é bom. Meu pai vibrou, minha mãe vibrou. É muito louco, cara. Isso é muito delicado. Só que daí você recebe de volta aquilo que você emana. Tem Ex- uma música, sei lá de quando, ela é velha, e eu também não vou lembrar o nome da música. Eu era bem novinha, pré-adolescente talvez.
É uma música da Ana Carolina, que ela fala, "Pois, se rouba, agora que eu vou fazer certo. Você tá todo mundo mentindo, agora que eu falo a verdade. Porque é uma coisa que tem a ver com ela. Por que que você vai fazer isso? Por que que você decide fazer diferente no meio de um monte de gente que tá dando um jeitinho? O que que te leva a decidir falar a idade real do seu filho? Tem a ver com a sua essência, tem a ver com o que você quer passar. Tem a ver com você ter a consciência de que é isso que você vai receber de volta. Se você É engana, se isso. você costuma enganar, se prepare para ser enganado, porque não vai ser Eu diferente. ainda lembro numa É, fase do Legião Urbana, cara, o Dado Villa-Lobos, numa entrevista, né, o guitarrista do Legião, falando que ele tirou o filho da escola, pô, ele chegou lá e tava lá uma música que eles não tem nada a ver. Por causa dessa música você vai tirar? Não, tira meu filho daí. A música ele vai dar uma raquetada na barata dela, tá? Aí o menino já tava uma raquetada na barata dela, não sei. Pô, cara, ele tirou o menino da escola. Você tá entendendo? Aí depois disso, Diomário, veja como foi, pra onde a gente foi entrando, cara. Sabe? exato. O que é que música foi chegando, o que é que vai, entendeu? E o povo não compreende isso, que através dos cinco sentidos que você está ouvindo, aquela música também faz parte da dominação do que eu estou falando sobre arquétipo, mensagem subliminar, aquilo tudo, cara, para que eu possa ter um controle depois sobre esse povo, você está entendendo? Um povo que pensa não me interessa. Exatamente, cara, eu concordo plenamente. Inclusive, o, Platão falava sobre isso, você conhece a sociedade através da música, né? tem a Isa gosta dele, que é o Clóvis de Barros. Ele fala sobre o cara sair de manhã e deixar o filho na escola, ele já sai atrasado e vai rápido para deixar o filho na escola. E chega na escola e ele não quer parar, ele não quer estacionar, porque ele só vai deixar o filho na escola. Então ele para em fila dupla, muito inteligente, capaz e perspicaz, para em fila dupla, 10 minutinhos, o filho desce e ele sai se sentindo o máximo. Só que ele esquece que naquela escola estudam mais 2.000 pessoas que ficaram esperando ele deixar o filho dele na escola para poder ele se sentir poderoso. E agora, talvez ele chegue no emprego sem perceber, já colocando a cadeira dele meio atravessada no corredor. E esse nem é tanto o grande problema. O maior problema de todos são aquelas outras 2.000 pessoas ou mais que tiveram que esperar em fila dupla enquanto alguém precisava ser esperto. E essas outras pessoas, como é que eles vão chegar nos empregos? E talvez um deles seja o médico do plantão que vai atender o seu filho, o seu pai depois. E como vai estar o emocional desse médico? Como é que vai estar o psicológico dele? Porque ele teve que esperar 10 minutos, um folgado, na porta da escola. Então a gente não percebe o que a gente faz. E parece que no momento é muito legal. Eu sou esperto. Mas o que isso causou no resto do mundo não me interessa, eu não estava lá. Mas em algum momento eu vou estar. Aí o problema não é meu, mas é sim. É sim. É o que eu estava E falando com aí, e a aí, meu amigo, o Zé Carioca, quando tá diante da águia, ai, ai. então, isso é o que eu estava falando com a Catherine, ela estava até conversando comigo esses dias sobre a mulher do cafezinho, que até o Hélio também fala, né? Você Que não quem, faz a que, bomba atômica, mas faz o cafezinho no escritório da bomba atômica. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. e o Hélio deixa. E é o primeiro choque que a pessoa tem do Hélio, né? Ali ou você odeia ele pelo resto da vida, ou você vai dizer, deixa eu ver o que é que esse cara tem mais a dizer aqui. Porque é bem pesado essa parte do cafezinho, né? Ele vai lá e diz, ué, você não sabe o que é um átomo? Por isso que você trabalha no cafezinho do shopping ganhando salário mínimo. Cara, Exato. isso aqui é uma pancada para muita gente, entendeu? Só que depois você vai estudando, estudando, você vai vendo o que era que ele estava querendo dizer, cara. E é muito sério isso, entendeu?
Cara, Diomário, Isa, somos esponja, né? A gente tem que entender isso. Somos esponja e não para, não é só no período inconsciente, a esponja continua, cara. Né? Que a história dos 5 amigos, seu melhor amigo influencia você 51%, quer você queira ou não. Você é sugado. Então, essa é uma parte que o povo quer pular. O povo quer pular isso. Não dá para pular. Isso é muito louco. É, Cara, eu vou para coisas até mais sérias, sabe? Coisas seríssimas mesmo, que eu sempre dou esse exemplo, que eu digo que o que acontece? Dilmar, você tem um casal, né? Um casal. E aí você. Um exemplo, né? Você e a Kathleen, você segue o padrão, né? Que é, é aquele padrão dos nossos pais, né? Não estou dizendo que isso parou, né? Porque a gente vive uma sociedade bem machista, mas isso era muito como se fosse homens árabes, né? Os homens, pouco tempo atrás, tinha uma mulher ali, a cidade interior sabia, ele tinha outra ali. Tu era cheio de irmãos, quando não traziam para a mulher cuidar do filho de uma traição, e a mulher tinha que aceitar tudo isso, você tá entendendo isso? Então isso é muito pesado, sabe, cara? Aí o que é que o casal cresce escutando? Olha como isso é sério, cara. O casal, o homem e a mulher, cresce vendo a mãe, que é uma idiota, concorda? Uma babaca, uma otária, né? Sei lá que palavra usar aqui, certo? Uma bestalhada, não é isso? honesto é idiotice, né? Uma bestalhada, exatamente. E o outro, por mais que esteja fazendo mal à minha mãe, mas é um garanhão, é não sei o quê, o pai tem todo mundo. Tá, então você cresce, olha só, tá lá. Isa, aí agora vem, né? Você começa a se relacionar, são gavetinhas que abrem lá atrás. Quando você vai se relacionar com alguém, que gavetinha vai abrir? É da queda da bicicleta? A briga com o Diomário? Não, né? Vai abrir a gavetinha Dos pais. dos do relacionamento, que o seu cérebro é um arquivo, eu sempre digo isso, do passado, Diamar. Ele vai buscar no arquivo o que é que ele tem no HD. E o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar como referência pai e mãe. Tá lá as referências. E o que é que tá dizendo? Mãe, é o programinha diz mãe, idiota, idiota, o pai não sei o quê. Cara, aí eu faço a pergunta para todo mundo. Aí as meninas que não tinham tanto essa cultura, Dilmar, agora trai pior que o homem até, sabe? Tá na pegada do cara. Aí por quê, cara? Porque quer? Sabe? Porque é um programa, cara. Dilmar, quando ela olha pro cara, quando ela cresce, eu acho que ela nem sabe o que trai tanto.